E o Rafael, nós cremos que é o instrumento de Deus para compartilhar a palavra do coração de Deus para as nossas vidas. Senhor, eis aqui o teu filho, nós queremos apresentá-lo diante de ti. Eu sei que o coração dele já está rendido, Senhor, porque ele sabe da grande responsabilidade que é falar segundo a vontade do Senhor. Então, que o Senhor cresça e ele diminua agora, em nome de Jesus, mais e mais. Que o Senhor tenha inteira liberdade de transmitir a carga do teu coração, Senhor, através do coração do Rafael agora. Então, use o teu filho. Teu Espírito tenha total liberdade de falar conosco, Senhor. E quanto a nós queremos colocar os nossos corações distante de toda inquietação, Senhor. Nós queremos estar atentos, Senhor, à tua voz, porque necessitamos ouvir o Senhor. Então, venha reinar mais uma vez sobre esse momento, em nome de Jesus. Amém. Paz, queridos. Graças a Deus pela manhã desse dia. Amém? E é com muito temor e tremor, realmente, que eu gostaria de compartilhar algo que está no meu coração, assim, já há alguns dias. E, embora pego de surpresa, mas como é uma carga, assim, que está no meu coração já há alguns dias, eu creio que aprove a Deus, né, que o Senhor separou esse tempo para que a gente pudesse compartilhar juntos aqui. Amém? Na verdade, é impossível nós, como brasileiros que vivemos no tempo, nos dias que temos vivido, né? Você se depara, a gente tem visto muitas coisas, até por conta da mídia, das redes sociais. Na verdade, a gente consegue, em meio a todas essas situações, né, a forma como o brasileiro tem lidado, inclusive, com as situações que têm acontecido no país, de certa forma nos faz refletir, mas o que tem estado no meu coração assim, de uma forma muito forte é o que o povo, a igreja, os discípulos de Jesus, como eles devem se comportar, como eles devem estar diante de tudo aquilo que está na sua frente. Por quê? O meu pensamento é muito simples, muito simples. Eu penso que hoje a gente tem vivido um tempo onde se reparte muito, se posta muito sobre a fé, mas não cumpre o papel exato pelo qual o Senhor nos chamou a fazer, o que o Senhor nos chamou a fazer. Eu vejo um tempo onde se reparte muito sobre a fé, nas redes sociais, nas mídias. A gente vive um tempo onde se reparte muito sobre a fé, né? Apesar de também utilizar os meios, as mídias sociais, eu vejo que a gente passa muito tempo, muitas vezes, nas mídias sociais, repartindo, repostando, replicando aquilo que a gente crê. Mas eu gostaria de ler um texto com vocês, para servir de pano de fundo, para fundamentar aquilo que eu quero repartir com vocês nessa manhã. E é muito conhecido, muito conhecido. Na verdade, eu nem creio que eu vou falar algo novo para vocês, não é revelação nova, mas eu creio que é de Deus para essa manhã. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia aí, em Mateus capítulo 28, e eu quero te convidar a ler mais uma vez, se você não conhece, eu quero que você conheça. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, diz assim, posso ler? Então, Jesus aproximou-se deles e disse,
foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A partir daí, queridos, se a gente for olhar as condições para que isso se tornasse uma realidade, essa ordem que Jesus deu aos discípulos, diante de toda a condição, diante de toda a situação social, diante de tudo que esses homens estavam vivendo, sendo eles homens galileus, homens simples, homens sem zap, sem TV, sem grandes meios de locomoção, tendo todas as dificuldades que eles estavam vivendo aqui, além da mitologia, além do paganismo, além de todas as dificuldades religiosas, como seria possível essa direção, essa ordem de Jesus, para que eles pudessem fazer discípulo de todas as nações? Como seria essa ordem e como é essa ordem para nós hoje? Como seria possível, se com todo aparato que temos, com tudo aquilo que nós chamamos às vezes até de ferramenta para evangelizar, para comunicar Jesus, tudo aquilo que a gente utiliza hoje como meio para levar, conduzir aquilo que cremos, aquilo que pensamos, enfim. Como isso foi possível dentro do coração e da mente do coração desses discípulos? A história diz que 250 anos depois, metade da população já tinham se convertido a Cristo. Ao ponto de 313, o próprio imperador Constantino, embora se fale, se discuta um pouco sobre a conversão dele, se foi genuína, se não foi, mas ele mesmo assina um decreto autorizando que toda mensagem, que todo o ensino a partir de Jesus era oficial, já não era mais clandestino. E eu penso sobre isso, e eu reflito sobre isso, sobre a minha vida, porque quando eu olho para as Escrituras, eu vejo uma convicção, um compromisso de entrega de vida incondicional por uma causa, por uma missão, por uma obra. Foi uma ordem, não foi o convite. Jesus fala para os discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações. Não limita espaço geográfico, não tem limite, são todas as nações. E eu creio, em nome de Jesus, eu creio que esse chamado, eu estou falando do que eu creio, do que eu penso que isso, ao longo do tempo, que deveríamos ter abraçado como maior causa da nossa vida, isso foi se perdendo. Isso foi se perdendo. E hoje, quando eu oro pela igreja, quando eu olho para a igreja, quando eu olho para a minha própria vida, que isso de forma muito sorrateira, às vezes a gente vai se perdendo, a gente, de forma muito sutil, a gente se engana quanto àquilo que de fato nós fomos chamados a fazer. A gente, muitas vezes, como eu falei, reparte algumas coisas e se contenta achando que aquilo é, de fato, repartir Jesus. E deixa de repartir vida, deixa de repartir relacionamentos. Eu nem quero falar sobre tudo aquilo que nos impede de relacionar nos dias de hoje. Eu não quero entrar nisso. O meu assunto, aquilo que está no meu coração, é exatamente na missão. E eu quero repartir, ser fiel à missão de Jesus, a ordem principal que o Senhor nos comissionou a fazer. Eles não tinham Novo Testamento, como eu falei, eles não tinham rádio, televisão, celular, carro, eles não tinham aparatos. Mas o que eles tinham? Eles tinham a presença do Espírito Santo, a partir de Jesus, depois. Eles tinham, acima de tudo, uma convicção de que eles estavam fazendo
exatamente aquilo pelo qual eles viveram. Eles foram chamados pelo Senhor. E de forma assim muito rápida, eu até tinha um slide, mas como ficou em cima, eu quero ler algumas estatísticas com vocês, de alguns números. Mas eu quero fazer uma pergunta para você também, baseada em histórias simples. Por exemplo, Deus deu uma ordem para Noé, não foi? Quantos lembram a ordem que Deus deu a Noé? Faça uma arca. Foi essa a ordem? Foi essa a ordem. O que Noé fez? Fez a arca. Mas o detalhe é que Deus deu todas as prescrições a Noé, não foi assim? Deus falou, faça assim, use isso, use isso. Como Noé foi visto pela sociedade? Louco, maluco. Ele deixou de fazer aquilo que o Senhor mandou ele fazer? Outro exemplo, Moisés. Deus falou para Moisés assim, ó, faça um tabernáculo. E Deus deu todos os detalhes também, todas as prescrições a Moisés. E Moisés foi fiel em tudo que Deus mandou ele fazer. Foi assim ou não foi? Moisés tentou viajar aqui em alguma novidade, fazer algo diferente? Não. Moisés foi fiel, não foi? O que Jesus nos mandou fazer? Ele nos deu um modelo? Ele nos deu as prescrições de como fazer? Como seria? O que temos feito? O que temos feito, queridos? Hein? Ontem esse assunto voltou, eu achei interessante, porque eu voltava de um café da manhã com o Daniel e a gente estava conversando, porque reuni alguns líderes assim de outras localidades, principalmente jovens, né? E a gente vinha conversando. Eu falei, pô, Dani, é incrível como é muito simples perder o foco, o objetivo de vida. Queridos, eu até brinco com os jovens que se avivamento, porque se fala muito sobre avivamento também, né? Ao mesmo tempo que a gente vive esse momento como sociedade e país, fala-se sobre avivamento. Uma expectativa de uma igreja avivada, que viva uma unidade, que seja ela, que seja ela. E eu estava falando ontem lá nesse café, que eu falei o seguinte, eu falei, queridos, se o evento ele tem um compromisso com a obra de fazer discípulos, pode contar comigo, como ferramenta para a obra de fazer discípulos. Agora, se o evento tem um compromisso de juntar pessoas, ele pode se parecer com qualquer outro espetáculo que vemos por aí. Um show de sertanejo, por exemplo, que lota muito, né? Tem muito público. Sabe por quê? Porque as pessoas vão lá na frente, choram, ligam seus celulares, filmam tudo, saem com vontade de comprar o CD, de levar a camisa e continuam as mesmas. Se isso é avivamento, um show de qualquer outro ator, o cantor, é um avivamento. Se o reflexo daquilo que fazemos não tem compromisso com a obra de fazer discípulo, a gente tem jogado tempo fora. Se aquilo que fazemos não é exatamente aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer, temos jogado tempo fora. E eu digo isso, amado, porque isso está presente em tudo o que fazemos. É muito simples você ver, é muito normal você ver cristãos debatendo política, achando que o problema social é político. Eu te faço uma pergunta. Se todo o país, se todos nós aqui estivéssemos empenhados na obra de fazer discípulo, o que iria acontecer se toda a nação brasileira fosse discípulos de Jesus? O que iria acontecer? Ia ser bom? O presidente discípulo de Jesus? Hein? Quantos crentes você acha que estão lá? Que estão lá, inclusive, envolvidos na Lava Jato? Crente? É uma porção. Discípulos de Jesus, amado.
Já pensou se todos nós estivéssemos empenhados nessa obra, a obra de fazer discípulos? Esses homens estavam empenhados nessa missão. Eles não largaram tudo porque eles achavam alguma coisa. Eles mudaram a roupagem, o estilo de vida. E por mais que estivessem envolvidos em qualquer outra coisa, tudo era voltado para a obra de fazer discípulo. Eu falo isso porque eu creio que nós também estamos vivendo um tempo onde transferimos as responsabilidades. Queridos, se tivéssemos discípulos de Jesus, médicos, mecânicos, enfim, ocupando todas as áreas da sociedade, o que seria dessa nação? Hein? Se tivéssemos discípulos de Jesus ocupando os espaços que deveriam ocupar, isso me faz pensar que o problema é nosso. O problema é da igreja. O problema é que nós começamos a focar e fazer esforço em algo que o Senhor não nos chamou a fazer, não nos ordenou a fazer. Eu quero apresentar não, porque eu vou precisar ler. Mas eu queria dar alguns números para vocês, que de repente vocês não têm ciência, mas eu gostaria de ler para vocês aqui. E depois eu posso até disponibilizar para quem quiser. Mas segundo o IBGE, 42,3 milhões, ou seja, 22% dos brasileiros são evangélicos. 22% dos brasileiros são evangélicos. Segundo o IBGE também, são mais de 123,3 milhões de católicos no Brasil, o que representa cerca de 64,6% da população. Ou seja, 64% da população brasileira é cristã, compartilha a fé cristã. Ou seja, nós somos 95,8% de toda a população brasileira. 95% da população brasileira compartilha a fé cristã. Segundo pesquisa também, o Brasil em 2022 serão 106 milhões de evangélicos. Baseado em dados, são 575 mil igrejas. E segundo a Receita Federal, as igrejas do Brasil arrecadam cerca de 60 milhões, no total de 21,5 bilhões por ano. O Correio divulgou uma estimativa de que sejam abertas 14 mil igrejas evangélicas no Brasil a cada ano. 14 mil. A cada 2 horas, uma igreja é aberta. A grande maioria dessas igrejas não é devidamente registrada, com CNPJ, e o que consideramos é apenas o registro, né? 2013 foram 4.400 igrejas. Ou seja, a média é de 12 igrejas novas por dia. Uma a cada 2 horas. Seria o mesmo que dizer que durante 4 dias de um retiro, de uma conferência, 48 novas igrejas são abertas. As editoras cristãs já são 150 no país, sendo 60 de grande porte. Em média, são 3.000 novos títulos lançados anualmente. O Correio afirma que são pelo menos 4,5 mil cantores e banda gospel atuando no país. Existem cerca de 600 rádios registradas, fora as piratas.
que tocam música gospel. Já são 157 gravadoras produzindo material e, no mínimo, 10 novos CDs do gênero gospel são lançados a cada mês. Aí eu volto à pergunta. Queridos, eu não nem vou entrar nessa linha, tá? De contra ou não. Vocês sabem que a questão aqui não é ser contra as ferramentas, os CDs, a música, a gospel. Mas a pergunta é: onde estão os discípulos de Jesus? O que Jesus nos ordenou a fazer? Igreja, prédio, reunir pessoas, juntar pessoas em casas, fazer reuniões e fazê-las ouvir aquilo que você está falando ou tem para dizer. Eu coloquei esse ponto porque para trazer um pouco para nós também, para a nossa realidade, porque nós nos reunimos em casas, nas casas. E se a gente não vigiar, a gente deixa de compartilhar o coração, deixa de repartir a mesa, o pão, e faz da casa onde um mini cultinho, onde as pessoas também vão lá e acabam consumindo, ouvindo e indo para suas casas. Por que esses números que nós lemos agora não faz a menor diferença para nós? Por quê? Quando eu olho, e eu olho para a minha vida também, eu fico muito confrontado com isso. Porque é verdade, queridos, que a gente tem vivido um tempo muito difícil. Parece que toda semana, e a moda agora é Portugal. Não sei se tem alguém querendo ir embora para Portugal aqui, mas não é verde não, tá? Mas parece que tudo que as pessoas querem é sair do Rio de Janeiro, do Brasil. Vira e mexe, alguém para e acha que eu penso, me pergunta se eu quero criar meus filhos nesse caos, se eu não quero ir embora também, e aquela coisa toda, sabe? E eu pergunto para você, é claro que eu estou livre nas mãos do Senhor, o Senhor pode me mobilizar, me colocar onde Ele quiser, me conduzir onde Ele quiser, eu sou livre para Ele, mas em meio a tudo que você vê, em meio a tudo que nós vemos, existe um cenário melhor para fazer discípulo do que esse? Existe um cenário melhor para anunciar o Evangelho de verdade? Não é ficar repostando, não, amado. Ter contato com pessoas e fazê-las, levá-las, conduzi-las a Jesus, a viver um senhorio de Jesus. Existe um momento melhor do que esse? De você experimentar exatamente tudo aquilo que os discípulos experimentaram no meio da diversidade de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Eles viviam perseguições, amado. Eles morreram por Jesus, morreram por conta da causa. Muitos morreram, foram sacrificados por conta da causa. A perseguição era real, mas o compromisso com a obra, com o mandamento, com a ordem de Jesus era maior. E como isso é possível nos dias de hoje? Eu sei que isso pode se parecer também algo muito interno, mas eu também creio que existem pessoas aqui, que podem ter pessoas aqui, que não enxergaram, não viram Jesus da forma que deveriam ver, não tiveram a revelação do senhorio, do governo, da ordem de Jesus, por isso nunca experimentaram o que de fato é ser discípulo
de repente não sabem o que é ser um discípulo de verdade, um discípulo de Jesus, logo não tem um compromisso direto com esse mandamento, com essa obra. Eu tenho mais alguns números, mas esses são números que eu tirei das próprias Escrituras. Você sabe quantas vezes a palavra crente aparece nas Escrituras? Não sei se você já teve curiosidade, mas mediante a essa expressão também, essa palavra, e o que o Senhor nos mandou fazer, que era discípulo, eu fui para as Escrituras. E a palavra crente aparece 12 vezes. A palavra cristão, ou cristãos, aparece 3 vezes. Evangélico aparece quantas vezes? 0 vezes. Convertido, 0. Católico, 0. Santos, 60 vezes. E discípulos? Quem dá um chute aí? 250 vezes aparece a palavra, o termo discípulos. E o primeiro ciclo de discípulos é onde eu preciso, é onde eu quero e onde eu vou dar meu desfecho na fala aqui. Eu tenho orado por isso, porque muito se fala, muito se compartilha acerca da fé, como eu falei, mas as pessoas não mudam. As pessoas se tornam crentes, se tornam evangélicos, mas não mudam. As pessoas se tornam presentes em reuniões públicas, consomem conteúdo gospel, consomem conteúdo evangélico, mas não muda. Esse é um problema que só depende de nós. Esse país está na mão do Senhor através dos discípulos de Jesus. Para isso nós temos que nos empenhar totalmente a obra única, a única obra que é comum a todos nós aqui. Todos nós. Essa obra é única para cada um de nós. Se você é militar, se você é um servidor público, se você trabalha tendo contato com pessoas, né, vende, você tem esse compromisso onde você é. Você está vestido de um funcionário, você está vestido de um médico, você está vestido de um profissional para fazer discípulos de Jesus. O Senhor nos chamou para essa obra, amado. E eu vejo que o problema da geração, a causa, o motivo da grande dificuldade de pessoas de caráter ocupando os espaços, passa por nós. Pelo compromisso que nós temos de fazer nossos filhos discípulos de Jesus. Porque mesmo sem perceber, nossos filhos ficam consumindo o conteúdo gospel e a gente se alegra com isso. A gente se alegra disso. Mas o nosso contentamento, o nosso prazer, tem que estar quando o nosso filho aprende a renunciar. Umas 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, eu separei um filme para ver com os meus filhos. Paixão de Cristo. Meu filho tem 8 anos. Minha esposa pulou. Falou assim, ai filho, isso daí não é filme para botar para ele não. Aí eu falei, minha mãe botava imagem da besta.
Minha mãe botava para eu ver Deixados para Trás, fugindo do fogo. A gente chegava a ficar assim, ó, com um olhão assim para. Minha mãe trazia juízo, irmão. Minha mãe não tinha esse negócio lá em casa, não tinha esse negócio não, cara. A gente tinha esse negócio não. Lembra da imagem da besta? Ficava aquele assim, e eu ficava dizendo, eu quero servir Jesus, eu não quero ficar para trás não. Essa história da geração Nutella aí, entra na vida dos crentes também, mano, dos cristãos. Mas o discípulo de Jesus, ele quer repartir aquilo que ele crê. E se você vive os últimos dias, o teu filho também precisa entender que o tempo também está passando para ele. E que ele precisa se parecer com Jesus, que ele tem que ser um discípulo de Jesus, e onde ele estiver, ele tem que falar do que ele crê. Tem que fundamentar nossos filhos. E eu comecei a pensar e agir em cima disso. Porque eu creio que a escola do meu filho é responsabilidade dele. Eu creio que a rua lá, as coisas que ele faz, com quem ele se relaciona, é responsabilidade dele. Nessa obra. Ou ele não pode fazer isso? Ele não pode orar por um coleguinha? Já viu criança orando por enfermo? Meu filho é assim, ele ora, está passando mal, vai, ora, melhorou, pai? Curou? É simples assim, né? Criança. Meu filho, estou com dor de cabeça, peraí, pai. Eu estou pensando lá no remédio. Peraí, pai, bota a mão. Senhor Jesus, cura meu pai, em nome de Jesus, amém. Melhorou? Simples. Simples. A obra é simples. Fazei discípulos. Como? Parecidos com ele, semelhantes a Jesus. E o primeiro ciclo de discípulos, que a gente começa a ouvir um pouco da palavra, da expressão discípulos, eu vou ler assim de forma rápida. Em Atos 6, capítulo 1, ora, naqueles dias, crescendo o número 2 discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ali aparece a palavra discípulos. Verso 7, e divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muitos números de discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Em capítulo 9, versículo 1, Saulo, porém, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. No verso 10, ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e respondeu ele, eis-me aqui, Senhor. Essa é a forma que o discípulo faz, também quando ouve a voz do Senhor. Ele está pronto, ele sabia da situação, ele estava preocupado, porque sabia quem era Saulo. E no verso 19, e tendo tomado alimento, ficou fortalecido. E depois, demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Atos capítulo 9, versículo 25 e 26. Os discípulos, tomando de noite, desceram pelo muro, dentro de um cesto. E tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurava-se juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas, a qual estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Como Lídia, verso 38, como Lida era de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, ouviram-lhe 2 homens, rogando-lhe, não te demores em vir ter conosco. Capítulo 11, verso 26. E tendo achado, levou para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos.
capítulo 14, verso 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônia e Antioquia. Ou seja, o termo que era utilizado para um filho de Deus era discípulo de Jesus. E isso também tem uma explicação, também tem um motivo. Porque o discípulo, o termo discípulo, ele denota, ele gera configura uma pessoa, alguém. É alguém que segue, alguém que se põe debaixo de um ensinamento. Ou seja, quando alguém era discípulo, as pessoas buscavam saber de quem era discípulo. Ou seja, qual era o seu mestre, o seu discipulador, o seu tutor, o seu senhor. Então a expressão discípulo já nos coloca num caminho diferente de alguém que somente crê, que acredita, que absorve algo que alguém disse. Um discípulo, ele tem as características de estar debaixo daquela disciplina. Ele aprende uma disciplina. Ele se coloca debaixo para ser ensinado por uma disciplina. E qual é a disciplina, a maior disciplina que o Senhor deu para que nós pudéssemos, a maior característica para que pudéssemos ser reconhecidos como seus discípulos? Já falamos da missão da obra de fazer discípulos. Mas eu penso que se a gente não corrigir as características de um discípulo, como se deve ser um discípulo, por que sermos chamados de discípulo, por que somos discípulos de Jesus, e se alguém aqui não é discípulo de Jesus, você deve ser um discípulo de Jesus hoje, sair daqui como um reconhecimento, uma visão clara de que a melhor coisa na sua vida é estar dentro de um propósito, do propósito eterno de Deus. É estar inserido nessa família e ser um discípulo de Jesus, que consumir conteúdo evangélico não muda a tua vida. O que muda é o senhorio, o governo de Jesus. E você sai daqui claro de que se você fizer qualquer coisa que não seja estar inserido nessa obra que Ele te confiou a fazer, você está jogando sua vida fora, no lixo. Mesmo que você passe a tua vida todinha consumindo conteúdo evangélico e diga que creia, isso não vai mudar. Amém? Qual é a pessoa mais qualificada para dizer o que é um discípulo? Quem é discípulo? Jesus, né? Ele é a pessoa mais qualificada. Vamos para as Escrituras, mais um pouquinho. Em Lucas capítulo 14, verso 25. Aqui vai ficar claro para nós quem é um discípulo. Jesus vai deixar isso claro para nós. A pessoa mais qualificada disse o seguinte, no verso 25 e diante. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se o dinheiro é suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei primeiro, não se assenta e pensa se com 10.000 homens
é capaz de enfrentar aquele que contra ele vem com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. No verso 26 diz que Jesus fala: amar mais do que a mim. Discípulo é aquele que põe Jesus em primeiro lugar. Essa é a primeira escolha. É a primeira decisão de um discípulo. Jesus fala discípulo porque muitas pessoas creram nele. Ali fala de uma multidão. A palavra que está falando de uma multidão que seguia lá e que ouvia. Essa multidão que seguia Jesus eram discípulos. Hã? Mas você pensa que eles não acreditavam no que Jesus falava? Eles não criam? Eles não creram? O que vocês acham? Jesus chegou ao ponto de falar para os próprios chegados: e vocês? Que vocês vão? Vocês não vão também? E aí Pedro, né, dá aquela resposta maravilhosa. Revelada. A quem iremos, Senhor? No verso 27, ele fala de carregar a cruz. O que foi para Jesus carregar a cruz? O que vocês pensam? O que representou para Jesus carregar a cruz? O que foi para ele? Hein? Eu penso uma porção de coisa, mas uma coisa me é evidente: a obediência total, a missão. Jesus obedeceu, cara. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, o discípulo, ele põe Jesus em primeiro lugar, ele ama Jesus mais do que tudo. E ele também obedece, porque ele ama, ele obedece Jesus. O discípulo, ele obedece o seu mestre. Quando se fala de cruz, a gente pensa na morte, mas é uma morte por obediência ao amor que temos. Depois, no 33, ele fala do que não renuncia tudo o que possui. E eu aqui penso que tem sido um grande pepino, um grande problema. Porque nós vivemos um tempo onde as pessoas não sabem de verdade o que é renunciar. Onde as legitimidades, aquelas desculpinhas básicas, que às vezes até são boas justificativas, são motivos para a gente abrir mão de uma porção de coisa que o Senhor quer que façamos. Ele diz aqui, ó, não renuncia tudo quanto possui. O quanto você tem e eu tenho para renunciar? O que você tem para renunciar? O que nós possuímos? Eu até coloquei aqui, eu tenho um carro, uma bicicleta, eu tenho algumas coisas. Tenho algumas coisas para renunciar. De repente, ele é mais profundo, ele fala de família, de irmãos, irmãs, pai, mãe. O que você tem renunciado pelo teu Senhor, por Jesus? Eu acho que, inclusive, a gente precisa rever nosso conceito, para saber se realmente aquilo que nós temos renunciado pode ser chamado renúncia, inclusive. A gente precisa pensar nisso, sabe? Se aquilo que eu
chamo de renúncia é renúncia. Porque quando eu olho para a renúncia de Jesus, eu descubro que eu não renuncio nada. Quando eu olho para a renúncia de Jesus, pela obediência e pelo amor, pelo compromisso que ele teve de obediência ao Pai e a nós, a gente começa a se constranger, cara. A gente se constrange por aquilo que às vezes a gente chama de renúncia. A gente acha que deixar de ver um jogo de futebol que a gente gosta é renunciar. A gente acha que deixar de fazer coisas que a gente tem prazer é renúncia, é morrer. Eu morri, irmão, fui para... E a gente usa expressões fortíssimas, que quando a gente olha para Jesus, eu não consigo ver renúncia nisso. E eu estou aqui abrindo meu coração, mano. Porque eu acho que a gente precisa rever isso. A gente acha que acordar cedo para estar numa reunião é renúncia. A gente acha que está com os irmãos, repartindo o coração. Ah, mas hoje eu estou cansado, não quero ir na célula e tal. A gente chama isso de renúncia quando a gente vai cansado. E às vezes, quando a gente menos percebe, a gente está lutando, se esforçando por algo que o Senhor não nos chamou a fazer. Porque a nossa identidade como discípulo ainda não está plena, completa. E aí, como nós vamos nos envolver nessa causa 100%, se nós não somos 100%, nós não temos a característica 100% de um discípulo de Jesus. Antigamente, eu não sei se isso hoje, eu vou terminar, já estou terminando por aqui a minha fala. Não quero ir aquém, ficar aquém, nem ir além. Mas antigamente, eu não sei, hoje eu acho que ainda tem algumas escolas que chamam as matérias de disciplina, não é isso? A disciplina, e lá as crianças têm as disciplinas. E qual deve ser a característica principal de alguém que quer aprender uma disciplina? Se você quer aprender, no meu caso, eu tenho maior vontade de aprender inglês, mas eu tenho uma dificuldade tremenda. Mas você quer aprender uma disciplina. Você chega lá na classe, diante do professor, como? Dizendo. Você senta lá, eu quero aprender uma disciplina. Mas qual é a principal característica de um aluno? Ele tem que estar vazio. Ele não pode saber nada, senão ele não estaria ali, não é isso? É assim ou não? Ele vai vazio. Ele tem que ser humilde. Ele tem que chegar ali e receber, aprender. Não é assim? É assim ou não? Ele tem que ser um aluno, um discípulo. Ele tem que estar vazio, humilhado, simples. Ele tem que estar ali sentado, absorvendo tudo o que ele conseguir. É assim ou não é? Tudo o que é falado ele tem que absorver. Senão ele não vai aprender. É assim ou não? Lembra do pai e filho? Ó, filho, vai lá, vai para a escola, você precisa aprender. Senta na frente. Na verdade, está lá no fundão, mas senta na frente. Olha, vai lá, você vai para a escola para aprender, hein? Eu pago a tua escola para você aprender. Eu quero que você seja alguém na vida. E começa a implantar aqueles conceitos de que aquilo ali é indispensável para ser alguém em relação à sociedade. Não é assim? O discípulo de Jesus, que não é, alguém que não nasce com fome, humilhado, na frente ali da classe, diante do professor, do mestre, do discipulador, para aprender, com o coração pronto para absorver tudo o que ele tem para ensinar, não pode se tornar, não vai conseguir se tornar um discípulo. E o que mais nós vemos, infelizmente, são pessoas ditas convertidas, ditas cristãs, discípulos, e quando você começa a ensinar, a conduzir, ensinar a palavra, a repartir, você começa a perceber que ainda existe uma porção de matéria que não era para existir.
você descobre que, na verdade, falta a humilhação, o coração de um discípulo de querer aprender tudo com o seu mestre. Tudo que o seu mestre mandar, faremos todos. Se não fizer, no caso, não é bolo. Mas é aqui, amados, olha. A maior disciplina que você recebe de Jesus é o compromisso de caráter. De formar o teu caráter, moldar o teu caráter em Cristo. E mais do que formar opinião, ser um formador de caráter. Esse é o desafio. Eu ouço, vira e mexe, quando eu tenho oportunidade de corrigir essa fala, eu corrijo. Porque tem vários irmãos que falam, nós somos formadores de opiniões. Não foi isso que o Senhor nos chamou a fazer. Não foi formar opinião. Foi formar caráter, pessoas, semelhantes a Jesus. Para isso eu preciso chamar pessoas para perto, abrir mão daquilo que eu posso estar até chamando de legítimo, para ter contato com pessoas e aí compartilhar e repartir corações, repartir carga, repartir vida. O maior discipulado é esse. O Senhor chamou os discípulos para andar com Ele e deixou ser visto. E fez. Ele fez. Ele andava pelos lugares fazendo. Obedeceu até a morte, morte de cruz. Obedeceu, ele cumpriu todo o seu chamado. E nós, como imitadores de Jesus e sabedores de que só temos esse objetivo na vida, esse é o nosso único. Todo mundo quer viver bem aqui. Quer vestir bem, comer bem, morar bem. Mas acima de tudo isso, nós temos um objetivo maior. Fazer discípulos de Jesus. Nós vivemos em meio ao caos, à dificuldade. Por isso que eu volto, que o cenário é ideal para que você possa trabalhar fielmente na obra que o Senhor te confiou a fazer. Eu penso que o Senhor vai nos dar um momento onde essa adoração de salão, ela não vai ser a minha expressão de louvor, a única por semana, na semana. Eu penso que o Senhor vai nos dar dias, eu creio isso em nome de Jesus, que o Senhor vai liberar sobre nós um tempo onde nós vamos andar com menos constrangimento e mais zelo, amor e prazer nisso. Eu penso. Para isso, nós temos que estar mergulhados, comprometidos 100% nessa obra, de ser discípulos e fazer discípulos. Porque nisso, amado, consiste a tua vida e nisso consiste também o resultado daquilo que nós temos visto, temos ouvido. Não adianta se revoltar com aquilo que você vê nas mídias sociais, na televisão. Não adianta só ficar chateado. A resposta está aqui, queridos. A resposta somos nós. A resposta é a igreja. A resposta é Cristo em nós. A resposta é o comportamento que você vai fazer, o que você vai dar. A resposta que você vai dar a Jesus, ao senhorio de Jesus. Queridos, em nome de Jesus, é triste para nós ver números tão alarmantes, ver números tão gigantescos e ao mesmo tempo não ver discípulo sendo formado. É muito triste você ver irmãos e irmãos debatendo política, quem é esquerda, quem é direita, envolvido, achando que a resposta vai ser A ou B. A resposta, amado, é você, onde você estiver. Eu sei que eu não falei nada novo para
boa parte, olhando daqui de cima, eu acredito que a grande maioria. Mas eu quero, em nome de Jesus, desafiar você a refletir a tua vida. O teu comportamento que você tem chamado de vida legítima, seu tempo. Segundo estatística também, eu fui buscar isso já tem um tempo, deve ter aumentado. A média de tempo gasto em rede social por pessoa no Brasil, cada cidadão, e isso aí coloca até quem não tem, que é calculado na população, né? Alguém está pegando a tua média, caso você não use. É de 36 minutos por dia. Para muitas pessoas podem ser pouco, 36 minutinhos, né, por dia. Você passa 36 minutos do seu dia orando, lendo a Bíblia, fazendo discípulo. Como você dedica o teu dia? Isso era o que estava no meu coração. A proposta que Jesus tem para a tua vida, para a minha vida, é uma forma de viver, não é uma forma de crer e de ver o mundo, a sociedade, mas é um estilo de vida, é uma forma de viver. Eu penso, queridos, que a igreja brasileira, nós como igreja, precisamos nos levantar nesses dias para sermos discípulos fiéis ao Senhor, para cumprirmos exatamente a obra que o Senhor nos chamou a fazer, a única obra. O Senhor nos chamou para fazer e dividir nosso coração, repartir a nossa vida e nosso tempo com nada que não seja envolvido na obra de fazer discípulo. Mesmo que você esteja vestido de qualquer outra posição em meio à sociedade. Eu penso que isso também é um pouco do nosso problema social. Nossos jovens, na sua grande maioria, digo isso, pelo menos pela maioria que eu me relaciono, tá? São jovens que não sabem nem o que vão fazer da vida, confusos, não sabem onde vão se ocupar na sociedade. Isso porque falta o compromisso com a identidade real. Que no dia que estiverem comprometidos com a identidade real, vão ter a direção real, o posicionamento real de onde devem estar ocupando, qual espaço ocuparem na sociedade também. Amém? Eu quero só agregar algo aqui que o Rafael falou. De fato, a gente está já há muitos anos perseguindo essa visão, essa obra que Deus nos confiou. E a gente sabe que não é fácil, principalmente nesses dias. Mas assim, resumindo aqui o que o Rafael disse, eu estava ali sentado, eu estava pensando. O discípulo de Jesus, ele está primeiramente comprometido com a vida de Jesus, com a forma como ele viveu. A gente sabe disso. A palavra discípulo ela é uma palavra grega, que traduzida para o português é discípulo, mas ela fala, discípulo é um aprendiz, é um aluno. Mas esse aluno, ele não está comprometido só com a sua mente, mas ele compromete a sua vida em primeiro lugar, de viver da mesma forma como Jesus viveu. E alguém pode falar assim, mas como isso é possível? É totalmente possível, porque a Bíblia diz que Jesus ele viveu a vida que viveu, ele não viveu como Deus, porque está lá em Filipenses, diz que ele se despiu da deidade dele. Ele viveu como um homem comum, cheio do Espírito Santo. Então isso quer dizer o seguinte, que se nós formos cheios do Espírito Santo, você consegue viver como ele viveu, a sua vida,
na sua percepção, na sua forma de encarar a vida, na sua forma de reagir e de agir pelo Espírito Santo. Mas o discípulo, ele não só está comprometido com a vida, com o caráter de Cristo, ele está comprometido também com a obra, com a missão. Eu acho que é importante deixar isso registrado, porque a gente encontra muita gente, infelizmente, que quer participar de um encontro como esse, quer participar de qualquer atividade que envolve a igreja, ajuntamento, gente que quer se comprometer até com eventos, trabalha nos eventos. Estava conversando agora com uma irmã, ela estava falando da dificuldade que ela estava tendo, encontrando com algumas irmãs, e via as irmãs assim muito dispostas a trabalhar com coisas, com eventos, mas tão pouco dispostas a fazer discípulo. Porque fazer discípulo, meus irmãos, compromete a vida. E não compromete um tempo da tua vida, compromete todo o tempo da tua vida, essa é a verdade. É como criar filho, é como gerar e criar filhos. O discípulo, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele está comprometido com a missão, com a obra. Não tem como ser discípulo de Jesus e não se comprometer com a obra dele. Isso quem fala é a Bíblia, é Jesus. Quando ele fala de renunciar, pai, mãe, mulher, filho, a própria vida, renunciar tudo quanto possui, ele não está falando só para ser, ele está falando também para fazer. Porque, às vezes, para fazer a missão, você tem que renunciar. Entretenimento, diversão, prazer, conforto, é verdade. Mas o chamado para ser discípulo envolve também se comprometer com a missão, com a obra, não tem como. Eu estou falando porque tem gente que acha que pode ser discípulo e não se comprometer com a obra, com a missão de Jesus. Não tem como, meu irmão. Você está se enganando, e um dia isso vai ficar muito claro para você. Mas tem uma outra coisa que quero falar aqui, que Rafael não tocou, que eu acho que é a primeira condição. E pode ser que haja alguém que entrou aqui por essas portas hoje, que nem passou por isso. A primeira condição para ser discípulo é nascer de novo. Você não pode ser discípulo se você não nascer de novo. E como é isso? Isso está registrado lá em João. Diz que um homem religioso procurou Jesus de noite, querendo seguir Jesus, ser discípulo. E a resposta de Jesus para aquele homem religioso, que ele era religioso, Nicodemos era um homem religioso, mais do que muita gente que eu conheço. Mas o Senhor voltou para ele assim e falou, olha, se você não nascer de novo, se você não nascer do alto, porque Nicodemos em algum momento confundiu, achou que ele tinha que voltar para a barriga da mãe dele, né, e passar por aquele processo todo, aqueles 9 meses, mas Jesus falou assim, não, Nicodemos, é do alto. Não é nascer de alguém, não, é nascer de Deus. É nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ser discípulo de Jesus. É impossível. Assim como aquele que não renuncia. É impossível. E quem colocou essas palavras foi ele, não foi nós. Não é a doutrina nossa. Nem pode ser, né? Porque a gente não tem doutrina. A doutrina é única, é a palavra. E de repente você está ouvindo isso tudo e não sabe como, mas se você nunca nasceu de novo, e olha, vou falar uma coisa com você, uns 3 anos atrás, Deus começou a me falar claramente, e eu sei que Ele me falou claramente pelos resultados. Deus começou a me falar claramente que há muita gente no meio da igreja, que participa de tudo quanto é evento, parece, mas não é. Parece até aquele remédio, não aquele remédio antigo, Denorex. Os mais antigos sabem, os novos não. Denorex, parece, mas não é. E Deus começou a me falar de muitos no meio da igreja que nunca haviam nascido de novo. Eram bons religiosos, mas nunca tinham nascido de novo. Daí a dificuldade, às vezes, que tem de se discipular alguém que não nasceu de novo. É como fazer a água subir morro. Tu faz uma força tremenda para o cara dar fruto, mas ele não dá fruto por uma única razão, não nasceu de novo. E aí, de repente, você pode estar se perguntando, mas como é que eu nasço de novo? É simples. Você nasce de novo quando você crê de todo o teu coração em Jesus, que Ele é vivo,
que Ele ressuscitou dentre os mortos. E quando você, a partir dessa revelação, que Jesus é o Filho de Deus, você toma uma decisão, aí é decisão, porque ser discípulo é uma decisão. Você toma uma decisão de entregar a sua vida a Ele. Mas como é que é isso? É viver para Ele. É fazer dele o dono e senhor da tua vida. Quem faz isso não tem dificuldade. Porque aquele que já reconhece que Jesus é dono, é senhor, ele não vai ter dificuldade de renunciar a tudo quanto possui. Porque se Jesus é senhor, é dono, o que você possui? O que é teu? Nada. Você já reconhece que tudo é dele, por ele e para ele, todas as coisas. E aí, amado, você se comprometer com a vida, com o caráter de Jesus, de viver como Ele viveu, de reagir como Ele reagiu, e também quando você se compromete de fazer as coisas que Ele fez. Quando você nasce de novo, isso é consequência. Eu estou te dizendo isso porque eu sei, um dia eu nasci de novo. E quando eu nasci de novo, eu já saí dali comprometido com a vida de Jesus e com a obra dele. E alguns estão aqui hoje, me ouvindo, porque foram fruto desse tempo, inclusive. Foram alcançados por Jesus debaixo de uma palavra que Ele colocou na minha boca, no meu coração. E muitos foram alcançados. Esse é um discípulo de Jesus. Ele é nascido de novo, mas ele é comprometido com a vida e com a obra, com a missão. Esse é o teu chamado. Não tem outro chamado. A gente pode usar o nome como crente, evangélico e qualquer outra coisa, mas na verdade só há discípulo. Só há discípulo. Só vai herdar o reino dos céus quem for discípulo. Só vai ser salvo quem for discípulo. Só vai ver a face de Deus quem for discípulo. Só vai viver eternamente com Ele quem for discípulo. Não tem espaço para outro, meus irmãos. Não tem. E você pode estar perdendo teu tempo aí, se enganando, sei lá, ou achando que engana alguém, mas a Deus ninguém engana, essa é a verdade. Ele sabe, Ele olha para dentro de nós e sabe quem é. Para fazer discípulo tem que ser em primeiro lugar. E para ser, tem que nascer de novo e se comprometer com Ele, fazer escolhas. Amém? Você pode se colocar de pé agora, para que a gente possa orar nesse lugar? Eu sei que alguns de nós já ouviu isso muitas vezes, mas é importante sempre ouvir. Porque a nossa escolha, ela não se resume só àquela escolha que você fez lá atrás. Na verdade, se tornar discípulo de Jesus é uma escolha que a gente faz diariamente, de renunciar. Você só não faz essa escolha dormindo, porque você não está consciente, mas no primeiro momento que você fica consciente, você tem que fazer essas escolhas. Durante toda a tua vida, durante todo o dia, você escolhe renunciar você e fazer a vontade de Deus. Mas eu quero falar contigo, que você está nesse lugar, alguém de repente te trouxe aqui, ou você já veio aqui algumas vezes, e você assim nunca de fato tomou uma decisão como essa, como eu estou falando. Você já crê em Jesus, crê de todo o teu coração, mas só isso não é suficiente. Você precisa fazer dele Senhor da tua vida, teu dono. E a Bíblia nos instrui, nos ensina que isso é feito num momento público. Porque isso tem que ser feito com testemunha, alguém tem que ver essa tua atitude, essa tua ação. Eu queria, em primeiro lugar, falar contigo que está aqui, que ouviu essa palavra. Eu sei que Deus te trouxe nesse lugar com um propósito muito claro de mudar você, transformar a tua vida. E você pode sair desse lugar aqui completamente transformado e mudado, porque você vai nascer de novo. Isso é um milagre que só Deus pode operar. E se você está nesse lugar aqui e ouviu a palavra e você quer fazer isso, eu queria te chamar aqui na frente como uma decisão pública tua, uma escolha. Eu quero ser um discípulo ou uma discípula de Jesus. Eu quero poder experimentar isso na minha vida. Se você está onde você estiver, eu queria que você viesse aqui, porque nós vamos orar por você.
A gente quer orar por você, assim como alguém um dia orou por mim. E eu posso te garantir uma coisa, que se você crê de todo o teu coração, e você está tomando uma decisão voluntária, consciente, algo vai acontecer em você, eu te garanto isso. Um milagre vai ocorrer na tua vida, no teu interior, e você nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque eu posso dizer isso porque eu provei isso na minha vida. E se alguém aqui assim, eu queria que você viesse à frente. Mas eu queria fazer um outro apelo também. Eu queria fazer um apelo a você que tem vivido uma vida religiosa. Você não está vivendo comprometido com a vida, com a palavra de Jesus e com a missão dele, com a obra dele. Você está vivendo para você. Você até nasceu de novo um dia, mas você não está agora seguindo Jesus. Você está parado. Você está vivendo a tua vida. Você não está vivendo a vida que Ele tem para você. Você não está vivendo da forma como Ele quer que você viva. E nisso, você também está fora. Você não está seguindo Jesus. Você está longe. Porque desviado, a gente não se desvia de uma reunião. A gente não se desvia da igreja, como alguns falam. Nós nos desviamos do pastor. A gente se desvia quando a gente não ouve mais e não atende mais a voz do pastor. Não segue o pastor. E se você não tem seguido o pastor, nós também queremos orar por você. Queria que você viesse aqui na frente numa boa, para que você pudesse renovar a tua aliança com Ele, o teu chamado, mesmo que você tenha dito sim lá atrás, mas você precisa dizer sim de novo, hoje, agora. E eu queria te chamar na frente para que a gente pudesse confirmar a tua decisão, o teu sim, o teu chamado, para que você seja cheio do Espírito Santo, mais uma vez, para que Ele renove em você os dons, a graça, o chamado, e para que você seja um instrumento dEle, nas mãos dEle um instrumento de reconciliação, instrumento para levar a outros aquilo que um dia chegou até você. Eu queria chamar aqui na frente você que quer se comprometer verdadeiramente com Ele e com a missão dEle. Você que está fugindo. Uns estão indo para Portugal, outros estão indo, só Deus sabe para onde. Estão indo para os seus próprios prazeres, estão indo para si mesmo, para os seus sonhos, para os seus deleites. Não pode dar fruto assim, amado. Você precisa seguir Jesus, tomar uma decisão de renunciar a tudo, de entregar a tua vida a Ele verdadeiramente, deixar Ele te guiar, ser o teu Senhor, ser o teu dono. Faça isso em nome do Senhor Jesus e venha. E à medida que você vir aqui à frente, o Espírito Santo, Ele vai estar tocando em você, vai estar te enchendo, vai estar renovando na tua vida os dons, o chamado. Ele vai restaurar contigo a comunhão, o relacionamento. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero É um chamado para render tudo. da religiosidade. É uma rendição total e plena. Esvaziar de mim. Renda-se a Ele. Eu quero me esvaziar Renda-se a Ele. de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar. Sopra nesse lugar, Espírito Santo. Eu quero me Sopra na vida dos meus irmãos. das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar
Eu quero me esvaziar. Enche cada coração aqui, Espírito da Santo. visão do passado. Opera aqui, Senhor, E de tudo o milagre da que regeneração. afasta de ti. Muda, transforma as vidas, os corações. Jesus. Faz a tua obra, Senhor. Aonde eu irei, Faz a tua obra, Espírito Senhor, Santo. pois só Tu és tens Deus. as palavras E nós te invocamos nesse lugar. Em nome de Jesus. Onde Renova o chamado. esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor. Enche, Senhor. Transforma-me com Enche os teu nossos corações. amor. Atrai meu coração. Enche a tua igreja, Senhor, em nome de A Jesus. ti, Senhor. Enche os corações desse lugar. Move-me com Não teu temos nenhum amor. outro, Senhor. E usa-me Não temos para quem ir. teu louvor. Então recebe-nos, Senhor, em nome de Jesus. Ouvir E mais uma vez, enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos da tua glória. Então inunda-me com teu amor. Transforma-me Encha-nos, Senhor, do teu poder. teu amor. Do poder para ser e para fazer, Senhor. Coração, Do poder do Espírito Santo. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. As Escrituras dizem Eu me esvazio, Senhor. que ainda que o homem seja infiel, Deus permanece Me fiel. leva em teus braços de amor. Eu te garanto que o chamado que Deus te fez e que de alguma forma você foi para longe dele, ele permanece no mesmo lugar. Ele permanece firme no mesmo chamado. É só você se voltar para ele. É só você invocá-lo e buscá-lo de todo o teu coração. Só você lembrar de onde você caiu e você voltar às práticas das primeiras obras. E aí é o recomeço de tudo. É o recomeço. É o recomeço dele contigo. Então, meu irmão, minha irmã, seja agora cheio do Espírito Santo, cheio da graça e do poder do Senhor. Que você seja renovado hoje, agora, aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, que o teu coração, ele arda mais uma vez de paixão, de amor por Ele. Que o teu coração queime diante dEle. Aquilo que fez com que você deixasse tudo para trás. Que isso mais uma vez envolva o teu coração. Que
Que o teu coração seja incendiado agora, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre você. E quero te dizer mais ainda, que esse novo tempo será melhor do que antes, que esse novo caminhar será muito mais alto, muito mais poderoso, porque agora você sabe que você não pode vacilar, que você não pode se distanciar, que você não pode viver sem Ele. Yori alabasara cantará lá shahabas. We cantará satalamakuyo mahas. Assim diz o Senhor: o meu sinal para você é o meu espírito na tua vida. Rakachalamahabas. Uriakachorioma tekawahamahasi. Rabasani cantariakomahai. Rabashuhandalamawe katalahai. Seja cheio do Espírito Santo. Que sejam renovados nesse dia os dons que não se manifestam há muito tempo, que sejam renovados agora em nome de Jesus. Rabalabashala kandriokola ramais. Riashuya made kawane handalama. De todos os meus títulos, Shorialama, shariabahama. de tudo que me afasta de ti, Assim diz o Senhor: Jesus. eu unjo os teus ouvidos nessa manhã, para que você ouça a minha voz. Sarayakandrioma. De mim. Rabalabashiga de canta rebahamalabashoya. Eu quero me Eu abro os teus ouvidos em nome, das dores e desilusões. Eu quero em nome de me Jesus, que os teus esvaziar. ouvidos sejam abertos agora. Eu quero me esvaziar. O Senhor me diz que Ele está abrindo os ouvidos de algumas pessoas aqui. E de tudo Shorialamahanda que lamakandalamais. me afasta de ti, Yorealabashalabakandalahais. Jesus. Aonde eu irei, Senhor? Eu só Senhor, em nome de tenho as Jesus, palavras nós oramos agora pelos nossos irmãos. eternas. Em nome de Jesus, nós pedimos por cada um deles, ó Pai, para que a boa obra que o Senhor começou na vida deles, o Senhor possa terminá-la, Senhor. O Senhor possa fortificar os nossos irmãos, o Senhor possa fortalecê-los, o Senhor possa corrigi-los, santificá-los, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, iniciar com os meus irmãos uma nova caminhada, meu Pai, em nome de Jesus. Que eles sejam verdadeiramente discípulos do Senhor, instrumentos nas tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E que eles nunca mais, Senhor, se desviem do Senhor, da tua presença, mas que o coração deles ardam diante de ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te rendemos graças, Senhor, porque cremos que isso é obra do Senhor. É o Senhor quem faz essas coisas. E nós te damos o louvor, a glória e a honra. E se você quer louvar a Deus comigo, dê um aplauso ao Senhor. Um brado de vitória. Bendito seja teu nome, Senhor. Bendito seja teu nome. Se aqui na frente